Bom dia a todos, eu sou Graziela, sou mestre pelo curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais do INPE, na área de concentração em Engenharia, Gerenciamento e Sistemas Espaciais. Durante o meu mestrado, eu fui orientada pelo Dr. Marcelo Lopes de Oliveira e Souza e pelo Dr. Alírio Cavalcante de Brito. Eu vou apresentar para vocês, então, uma comparação, né, entre estudos que foram realizados em 2019 e o outro agora em 2021. Então, é uma comparação de estudos sobre o processo de soldagem de interconectores das células solares de uso espacial. Os sistemas espaciais eles operam sem nenhuma manutenção ou reparo, né, durante todo o seu ciclo de vida no espaço. Dos subsistemas que compõem o satélite, os painéis solares são um dos componentes que mais estão expostos à severidade do ambiente espacial, seja a ação de detritos espaciais, ação do vácuo, radiação, ciclagem de temperatura, enfim, todas as condições adversas que a gente encontra no espaço. Do processo de fabricação dos painéis solares, a soldagem de interconectores às células solares é considerada uma das etapas mais críticas. Então, o que são esses interconectores? São essas pecinhas prateadas que a gente vê aqui que estão soldadas à célula solar, né? Então, qual que é a função deles? É conduzir a corrente elétrica que a célula solar gera de uma célula para a próxima. E no final de várias células dessas conectadas em série, transmitir essa corrente elétrica produzida pela célula a um terminal ou um ponto de interligação. E a célula solar é o dispositivo semicondutor que é capaz de transformar a energia solar em energia elétrica. O processo de soldagem envolvido na união desses dois componentes, né, do interconector e da célula solar, é o processo de soldagem por resistência elétrica com eletrodos paralelos, que está representado aqui nessa figura. Então, em que consiste esse processo? Em um par de eletrodos, né, que são espaçados com uma distância pré-determinada. Então, esses eletrodos eles vão entrar em contato com a peça, né, no caso aqui o interconector. Então, eles vão exercer uma pressão sobre o interconector que está posicionado logo acima da célula solar. E então, a corrente elétrica ela vai fluir através do eletrodo e através de parte dessa interconexão vai gerar um calor, né, devido à resistência oferecida pelo interconector que está ali logo acima da célula solar, e isso vai elevar a temperatura da peça, até que esse material se funda e então ocorra a soldagem dos materiais, né, do interconector ao barramento da célula solar. E a pressão exercida pelos eletrodos ela vai facilitar então a junção desse interconector à célula solar. Quando eu retraio esses eletrodos, eu tenho então a formação da lente de solda aqui, esse ponto se solidifica e eu tenho a junção desses dois materiais. O projeto de análise de experimentos, que aqui é o método, né, que foi utilizado, ele se refere a um processo de planejar experimentos de forma que os dados adequados possam ser obtidos e analisados por meio de métodos estatísticos, que vão resultar então em conclusões válidas e objetivas sobre o processo que eu estou trabalhando, né, que eu estou querendo estudar. Aqui no caso, o processo de soldagem das interconexões às células solares. Então aqui, ilustrando o projeto de análise de experimentos no processo que está sendo estudado, eu tenho aqui então o processo de soldagem, né, por resistência elétrica com eletrodos paralelos. Aqui eu tenho a entrada, né, e aqui a saída. Na entrada, então, eu vou ter interconector e célula solar, e aqui na saída eu vou ter interconector soldado à célula solar. E o que são os fatores que estão envolvidos nesse processo? São dois fatores, né? Os fatores controláveis, que eu tenho aqui em cima, representado pelos parâmetros que eu consigo ajustar durante esse processo, e fatores que não são controláveis. Então, por exemplo, de fatores controláveis que nós podemos citar corrente, tensão, tempo de soldagem, a força do eletrodo lá sobre a peça. E o que são os fatores que não são controláveis? São as interações que ocorrem entre esses fatores controláveis. Então, a interação que eu tenho entre tensão e tempo, corrente e tempo, corrente é a força do eletrodo, a força do eletrodo e o tempo de soldagem, enfim. Essas interações entre os fatores eu não consigo controlar. E como que eu vou analisar a eficiência desses parâmetros de soldagem aplicados
no ponto de solda, através de um teste de resistência à tração. Então, vai ser feito o teste de resistência à tração a fim de avaliar a qualidade daquele ponto de solda com relação aos parâmetros de soldagem aplicados. Então, aqui na abordagem do problema, então a gente já discutiu, né, já falou no início que durante a fabricação de um painel solar, um dos processos que é considerado mais crítico é então a soldagem dos interconectores, as células solares. A fadiga que ocorre nesses interconectores são uma das principais causas de falhas, né, que são encontradas no painel solar durante a sua vida útil, né, durante a sua operação no espaço. Então, por isso, se viu necessária a determinar quais são os parâmetros de soldagem importantes, né, e quais os seus níveis ideais. Mas isso pensando em manter a qualidade da célula, né? Então, ou seja, sem que ocorra a degradação da célula solar. Como eu consigo soldar bem o interconector à célula solar sem que ocorra a degradação da célula? Então, a metodologia aplicada foi o projeto Análise de Experimentos. Então, consiste em analisar parâmetros de soldagem, aqui no caso foram 3, né? O deslocamento dos eletrodos, a tensão de soldagem e o tempo de soldagem. Esses parâmetros foram variados em 2 níveis, né? No nível -1 e +1, mínimo e máximo. E foi feita a combinação, então, de 3 parâmetros variados em 2 níveis. Então, isso resultou em 8 configurações diferentes de parâmetros de soldagem. E no estudo de 2021, essa configuração aí, essa metodologia aplicada que resultou em 8 experimentos, ela foi repetida por 4 vezes, a fim de obter maiores dados sobre a combinação, né, dos parâmetros de soldagem. Então, foi feita a análise de estudos anteriores, né, que são apresentados aqui nesse primeiro gráfico. Essa análise ela foi baseada em banco de dados e a segunda análise já foi aplicando a técnica de projeto e análise de experimentos. Então, ou seja, a gente determinou qual o valor de cada parâmetro de soldagem, mínimo e máximo. Já no primeiro estudo aqui, foi baseado em banco de dados, porque a gente ainda não tinha disponibilidade, né, de estar fazendo os experimentos na empresa, então foi disponibilizado para a gente um banco de dados a fim de conhecer melhor o comportamento dos parâmetros de soldagem, e nisso resultou alguns estudos, né? Então aqui no primeiro gráfico, como é que a gente faz a leitura desses gráficos, né? Então eu tenho que avaliar qual que é a diferença que eu tenho quando eu estou no nível mínimo e máximo. Então, quando o gráfico apresenta essa configuração assim, inclinado à esquerda, quer dizer que ele exerce uma influência negativa na minha variável de resposta. Ou seja, quando a força do eletrodo aqui está na sua configuração mínima, eu tenho maior valor de teste de resistência à tração. E quando ela está no valor máximo, eu tenho menores valores. Já para a tensão de soldagem acontece o contrário. Quando eu tenho maiores valores de tensão de soldagem, eu tenho maior valor no teste de resistência à tração. O tempo de soldagem aqui se comportou igual à força do eletrodo, né, exercendo uma influência negativa, ou seja, com menores valores de tempo de soldagem eu alcanço maiores valores de teste de resistência à tração. Porém, esses valores de parâmetros, eles são aleatórios, eles foram buscados num banco de dados. Foram analisados aqui 36 dados, né, 36 pontos de solda que resultaram nessa análise. Já no segundo experimento aqui, no segundo gráfico, foram analisados 32 experimentos, né, os mesmos parâmetros, né, então, deslocamento do eletrodo, tensão de soldagem, tempo de soldagem, e aqui foi colocada também a corrente efetiva. Aqui a gente verificou qual que era a influência da energia envolvida no processo, né? E aqui já foi pensado melhor, foi feita uma análise melhor do processo e resolveu-se colocar em análise também a corrente efetiva. Só que a corrente efetiva ela é dependente da tensão de soldagem e do tempo de soldagem. Então, ela não consegue, ela não está sendo ajustada aqui, ela está sendo só analisada de forma independente, assim como os outros parâmetros. Então, foi verificado que para os 3 parâmetros de soldagem
escolhidos, né, selecionados para ser aplicada a técnica de projetos e análise de experimentos, quando eles estavam na configuração máxima deles, eles apresentaram um maior valor de pull test. Então, quando a configuração dos parâmetros de soldagem estão em níveis máximos, eu consigo obter valores de pull test, né, de teste de resistência à tração, maiores. Então, quando eu for fazer a soldagem lá dos interconectores da célula solar, eu vou dar preferência para parâmetros de soldagem que estejam, então, em níveis máximos, né? Sem que ocorra degradação da célula solar. Isso também foi monitorado durante o processo. Então, a gente verificou que, obtendo valores máximos dentro do range que a gente escolheu, eu tenho melhores pontos de solda, né? Pontos de solda com maior resistência à tração. Então, quando eu comparo o Design of Experiments, né, o planejamento de experimentos, em relação a uma análise de banco de dados, eu consigo verificar que, com uma menor quantidade de experimentos, eu consigo analisar o meu processo de forma a obter a resposta, né, o pull test, em um menor espaço de tempo. Eu consigo uma qualidade melhor dos resultados obtidos e eu consigo determinar os parâmetros ideais de soldagem de forma mais assertiva, quando eu comparo com a análise de banco de dados. Então, aqui, esse estudo ele mostrou, né, uma comparação entre... esse trabalho mostrou uma comparação entre análises baseadas em banco de dados e análises com a aplicação do método de projeto e análise de experimentos, e ele concluiu que as análises baseadas em projetos e experimentos são melhores, né, quando comparadas a banco de dados, mas quando você não tem a possibilidade de fazer a aplicação do método de projeto e análise de experimentos, a de banco de dados já dá um norte, né, mas o norte que o método de projeto e análise de experimento dá, ele é mais assertivo, né? Você consegue, então, fazer esses experimentos, determinar quais são os parâmetros ótimos com um tempo de execução menor, com uma melhor qualidade, e você consegue ter, então, uma resposta mais rápida do seu processo, ainda nas fases iniciais. Logo no início, lá você já pode planejar qual vai ser a configuração dos experimentos e com isso ganhar tempo lá na frente, né? Então, essas daqui são as principais referências, né, que foram utilizadas nesse trabalho. E aqui a gente quer deixar um agradecimento ao INPE, né, pela oportunidade de realizar o mestrado, e à Orbital Engenharia por colaborar, né, fornecendo interconectores, as células solares, as instalações, os laboratórios e os recursos humanos para que esse trabalho pudesse ser executado. É isso. Obrigada a todos.